Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados. Um lugar para a gente falar de direito de forma descomplicada, e o tema de hoje é direito agrário. Nós vamos conversar com a advogada Márcia de Alcântara, que mais uma vez vem aqui, deixa um pouquinho ali o expediente no escritório para bater um papo com a gente. E hoje vamos falar sobre crimes ambientais no campo. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Raquel. Obrigada. Assunto pesado. Polêmico. Eu já te convido para curtir, acompanhar, para ativar o sininho para ficar sempre ligado aí nos nossos episódios. Já deixar a sua pergunta, já ir pensando aí, esse assunto interessa a alguém do seu relacionamento? Mande o link, porque nós vamos aqui falar de crimes ambientais, um assunto polêmico, começando por uma decisão recente que está sacudindo aí o meio agro. No final de abril, o STF trouxe uma nova interpretação para os crimes ambientais. Em um julgado da relatoria do ministro Flávio Dino, foi possível fazer a desapropriação de áreas produtivas que tenham sofrido crimes ambientais ou queimadas criminosas. E aí, por que essa notícia está mexendo tanto com o produtor rural? Explica para a gente, Márcia. Bem, Raquel, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Essa nova interpretação é uma ADPF que foi proposta, e nessa ADPF houve-se não é um conflito, uma nova interpretação para os artigos da Constituição, que fala o seguinte: a terra ela tem que cumprir uma função social. A função social da propriedade, ela tem requisitos. Entre esses requisitos, ela tem que ser produtiva e a questão ambiental. Então, você precisa preservar o meio ambiente para que a sua propriedade cumpra a função social. Então, ela tem que ser produtiva e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Exatamente. Para eu poder ter o direito de propriedade, porque o que acontece? Quando a propriedade não cumpre a sua função social, ela pode ser desapropriada. E aí, quando você fala em desapropriação, é aonde surge o termo que o produtor rural assusta. Por que assusta, Raquel? É minha propriedade, eu estou trabalhando nessa propriedade, ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, nós estamos falando aqui de perda de propriedade. Tá. Como que essa questão de crimes ambientais, se vamos falar de uma queimada ou de um outro crime ambiental na terra, Sim. Que um produtor eventualmente cometesse, qual era a penalidade dele antes desse julgado? Certo, Raquel. Essa questão da desapropriação, ela não veria como uma nova penalidade para o produtor rural. Foi uma nova interpretação, certo? O que poderia acontecer com ele? Exato. Então, anteriormente a essa nova interpretação, o produtor rural, ele iria receber uma notificação. Dessa notificação, ele não entrou com a defesa administrativa, ela tornaria um auto de infração. Mas nesse auto de infração, você pode entrar para cumprir o auto de infração, ou você pode fazer um TAC, que é o termo de ajuste de conduta. Então, esse termo de ajuste de conduta, você diz o seguinte: olha, o crime que eu cometi, vou dar um exemplo prático, trazendo para o agrário. Do dia a dia, sim. Do dia a dia do produtor rural, tá. Que é a supressão de vegetação. Ninguém planta sem suprir a vegetação. Isso é um fato, Raquel. Existe questões que você pode plantar, fazer integração lavoura
pasto. Você pode fazer floresta, lavoura. Mas a gente está falando de uma pequena escala. De grandes escalas, não supre. Então, você precisa, sim, fazer essa supressão da vegetação. Porque senão você não vai conseguir plantar. Então, o que acontece? Supressão de vegetação. Para você ter uma ideia, eu vou esclarecer um pouquinho aqui. Sim, só para a gente deixar os termos bem claros, explica o que é supressão de vegetação. É você desmatar para você plantar. Ok, então eu quero colocar soja na minha fazenda. Eu vou ter que arrumar o trator lá e arrancar as árvores. Exatamente. O produtor pode fazer isso? Com autorização. Vamos falar do que antes dessa decisão. Ele pode fazer, ele deixando as áreas de reserva, as áreas de mata ciliar. Isso. Não é área de morro. Ele pode fazer isso? Pode. Com autorização de quem? Explica. Com autorização do Estado. Porque a legislação ambiental, ela é União, Estado e município. Certo. Então, o que acontece? E ela é residual. Aquilo que a União não legisla, o Estado vai legislar. O que o Estado não legisla, o município vai legislar. Então, Raquel, não tem assim... o município X não tem essa legislação que trata-se do meio ambiente. Na questão, por exemplo, da supressão da vegetação. Então, quem vai regulamentar? O Estado. Mas o Estado não tem. Então, é a União. Ela é residual. O que um não faz, o outro faz. Mas ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Consegue entender que ela é município, Estado e União. Certo. Então, o que acontece, Raquel? Você precisa de uma autorização para você fazer a supressão da sua vegetação ou desmatar. Você vai desmatar para você plantar. Quando você vai pedir essa autorização, tem todo um estudo. Você precisa fazer um levantamento de quais são os tipos, as espécies que tem no local. Se tem área de APP, se é uma área de cerrado, se é uma área da Amazônia Legal. Então, tudo vai ser analisado para você conseguir essa licença. Uma vez conseguida essa licença... Ok. Dentro das espécies nativas da fauna que estão em extinção, você não pode retirar, ou das árvores, das espécies que são consideradas espécies que têm proteção legal. Uma delas, inclusive, foi o piqui, né? Tem uma legislação recente que proíbe tirar os pés de piqui. O piqui, o ipê, a castanheira. Então, assim, existem várias espécies que você tem que permanecer com ela no local. Ok. Agora, se você tiver, por exemplo, numa extensão de área que tem... Vamos colocar aqui, que dentro de uma área aí, de 10 alqueires, você tem 500 pés de piqui. Então, se você deixar tudo, você não vai fazer supressão da vegetação ali, tá? Então, isso tudo tem um estudo de um engenheiro ambiental que vai fazer esse levantamento e vai levar esse documento para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Só depois eu posso passar o trator para plantar minha sojinha. Só depois você pode plantar a sua soja. Só depois o soja vai ser plantado. Anterior a isso, não. Não pode. Tá, então essa era a realidade. Não, essas são as normas. Isto. E aí, o que seria se um produtor ele não seguisse esse trâmite e cometesse algum crime ambiental ali na terra, ele poderia ser multado. Essa era a penalidade máxima? Era a penalidade máxima. Dá um exemplo de crime ambiental nesse contexto. Então, ele limpar a terra sem essa autorização prévia é um crime ambiental. Queimada é um crime ambiental. É um crime ambiental. Mais algum? Fala mais um aí para a gente explicar mais um exemplo de crime ambiental. A utilização de água para irrigação sem outorga. É um crime ambiental. É um crime ambiental. Tá. Seríssimo, gravíssimo.
a supressão da vegetação ou desmatamento, né? Sem autorização. Sem autorização. Você não respeitar os limites de APP, de reserva legal, são crimes ambientais. Dentro do direito agrário, você não fazer o descarte das embalagens é um crime ambiental. Você sabia, Raquel, que o produtor rural ele precisa devolver as embalagens dos insumos que ele utiliza na lavoura dele? Então, você comprou X produtos, as suas notas fiscais estão cadastradas e você precisa devolver essas embalagens em uma empresa especializada que vai pegar essas embalagens e vai reutilizar ela. Então, tem toda uma norma. Esse Quer dizer, também é um não tem crime mais esse ambiental. negócio de abrir um buraco lá num pedaço da terra e jogar as E embalagens queimar? lá, não. Nossa, jamais, Raquel. Não pode. Não pode. E isso a gente já está falando de uma legislação que tem um determinado tempo. Mas acontece ainda, tá? Ainda existe esse tipo de crime. As pessoas ainda não têm consciência, Certo. tá? Então precisa. Nós estamos falando de irrigação sem autorização, de desmatamento sem autorização, de não devolver as embalagens, são crimes ambientais. Matar espécies nativas também é crime ambiental. Eu queria saber como é que tá o produtor rural, começando a te perguntar do goiano e depois Brasil. Ele tá andando em consonância com todas essas normas? Pois é, Raquel. Vamos lá, cada 10, quantos que seguem todas essas normas? Olha, Raquel, Uma estimativa. eu diria para você assim, dentro de todas as normativas do direito ambiental, porque é muito extensa, é muito exigente, eu diria para você que 20% dos produtores seguem à risca. Por exemplo, Raquel, se você tem um chiqueiro, coisa comum e corriqueira aqui no nosso estado de Goiás, todo mundo tem um chiqueirinho lá com seus porquinhos. Você sabia que você tem que fazer fossa séptica para aquele chiqueiro? Porque senão você vai ser enquadrado em um crime ambiental, você vai cometer um crime ambiental? Entendi. Tá, e aí voltando a falar sobre esse julgado, quer dizer que se eu tiver cometido qualquer um desses crimes ambientais, como não ter uma fossa pro porquinho, eu posso ser desapropriada. Eu tô falando na condição, um produtor rural. Pode. A lei tá aberta assim, dessa forma? Tá, e o seguinte, Raquel, quando você analisa que o crime ambiental ele é imprescritível, essa nova interpretação, essa DPF, ela traz uma segurança para o produtor rural. Porque até quando esse crime ambiental vai ser considerado para essa desapropriação? Ele vai retroagir até quando? Já que o crime ambiental é imprescritível, até onde nós vamos com isso? Então, assim... Quer dizer que... Você está querendo me dizer que mesmo a lei não define uma janela de tempo para esse crime? Não. Então, quer dizer que um crime cometido aí por uma geração passada, digamos, a terra já passou para frente. Esse atual produtor, esse atual proprietário pode sofrer penalidade? Pode sofrer penalidade, sim, de desapropriação da terra, que é produtiva, porém, tem um crime ambiental, ela vai ser desapropriada para fins de reforma agrária. Mesmo que eu tiver... Então, tá, eu comprei a terra de um terceiro e o avô desse terceiro cometeu um crime ambiental. A lei, pelo texto da lei, é possível encaixar lá esse crime ambiental desse avô
né, desse terceiro que vendeu e o pobre coitado que comprou que vai arcar com as consequências. Você sabe por que ele vai responder, Raquel? E aí traz essa insegurança toda para nós, produtores rurais, para os produtores rurais em geral, porque o crime ambiental ele é pró-perren. O que é isso? O que é pró-perren? Que palavra esquisita é essa? Pró-perren é da terra. O crime é da terra. Ele fica ali. Aí você adquiriu uma terra que ela tem um crime ambiental. E você vai ser desapropriado. A sua área vai ser desapropriada. Aí vamos analisar o seguinte. Quais são os outros pontos que trazem segurança essa nova interpretação, essa ADPF? Primeiro, quem vai fiscalizar? Georreferenciamento, que diz que hoje é tudo, né? Georreferenciado, exatamente. Quem vai julgar? A gente não tem contingente. O Brasil não tem, Raquel. Você está querendo me dizer que não basta ter só um georreferenciamento? Não bastaria você ter só um georreferenciamento naquela área. Porque o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, que você está em uma área e vamos retroagir. O crime ambiental ocorreu há muito tempo, há 10 anos atrás. Você não tem posse dos documentos que poderia provar que aquela área foi desmatada com licença ambiental. Porque o produtor não sabe cadê a documentação, porque não passou, porque o órgão ambiental responsável não sabe cadê a documentação. E quem vai provar que realmente houve um crime ambiental ali? Como provar esse dolo, essa intenção que foi intencional ou não? Tá? Porque o crime ambiental ele tem que ter sido doloso para sofrer essa possível desapropriação? No crime ambiental, não. Mas na queimada criminosa, sim. E esse é um ponto muito delicado, Raquel. Quando você fala em dolo, você fala em intenção. Você imagina um proprietário de terra aonde passa na propriedade dele uma rodovia. O seu Zé passa ali no carrinho dele e joga uma bituca de cigarro. Como falar que aquilo ali... Como falar que foi ou não um crime ambiental? Que foi uma queimada criminosa? Cadê o dolo? Tá muito subjetivo, Raquel. Né? A gente precisava de elementos mais firmes para provar isso. Depois dessa decisão, como que tem se manifestado aí as principais associações, organizações do meio agro? O que você tem acompanhado aí, a movimentação diante desse julgado? Raquel, um medo, um receio, né? Uma ameaça. É uma ameaça. E você não vê, por exemplo, quais são os requisitos de aplicação desse novo entendimento. Quem vai julgar? Quem vai fiscalizar? Quais serão os parâmetros utilizados? Tá? Estamos muito na linha imaginária. E você imaginar que você vai perder a sua propriedade, onde você produz alimento, que a sua família vive naquela propriedade, que você depende e que outras famílias também dependem daquela propriedade para sobreviver, para subsistir. Nós estamos falando de algo muito sério. Você está falando de vidas. Porque para o produtor rural, para o proprietário,
A terra é a vida dele. Ele vive aquilo ali. Ele vive para aquilo ali. Ele vive para a terra. Pensando assim em ser previdente, né? Porque como a legislação está fora do nosso controle, então pensando num produtor, né, que hoje está diante de todas essas decisões, ele não tem como mudá-las. O que você aconselha como advogada para esse produtor? O que ele pode fazer para se precaver de situações que o coloquem numa situação tão extrema assim? Em relação aos crimes ambientais, trouxe essa nova interpretação o seguinte: você não pode regularizar áreas onde existe crime ambiental. Quando a gente fala onde existe crime ambiental, fica parecendo que a terra cometeu o crime, né? Aham. Mas não é. É aquela área onde alguém cometeu um dano ambiental. Então, você falou, antes desse julgado, poderia. Poderia regularizar. Então, você informa o seguinte: olha, houve, por exemplo, o seu José que não sabia que ele precisava ter um descarte correto dos resíduos do curral, dos resíduos do chiqueiro. Aí, seu José entra com um processo, com um pedido administrativo e diz: olha, eu não tinha conhecimento, mas eu quero pagar pelos danos que eu cometi. Então, você vai ter uma sanção administrativa, você vai ter uma reparação civil e você vai responder criminalmente, mas a sua terra está livre, você está livre. Tá? Quer dizer, mas aí você falou que o crime ambiental não prescreve, mas nessa situação, digamos, empata, fica 0-0? Seria. Uhum. Seria o 0-0. Por quê, tipo Raquel? Assim, você cometeu o crime, mas você pagou aqui por ele e... Isto. Ou eu estou reparando o crime que eu cometi. Tá. Então, por exemplo, não prescreve no sentido que a vida toda ele poderia ser penalizado. Exatamente. Mas uma vez ele fazendo o acordo, ou o TAC, pagando a multa, ele zerou. Sim. Tá. E agora? E teria-se a possibilidade, por exemplo, em áreas produtivas onde houve esse desmatamento ilegal, para você fazer a compensação ambiental daquela área. Olha, meio ambiente, eu desmatei essa área aqui sem licença, mas vou fazer a compensação ambiental em outra área. Eu posso replantar, eu posso, por exemplo... Enfim, tem uma infinidade de ações que você pode fazer que vai tornar a sua terra legalizada. Ok. Hoje, com essa nova interpretação, Raquel, isso caiu por terra. Porque foi muito clara a decisão do ministro quando ele disse o seguinte: para não regularizar áreas onde ocorreu crime ambiental ou queimada criminosa. Então, você não pode mais regularizar a sua área. Então, não tem chance de purgatório, vai para o inferno direto. Vai! E outra questão, Raquel, a minha propriedade que eu estou produzindo, ela vai voltar para a União, porque a União não precisa, Raquel. Porque ela é dona... A maior propriedade de terra do Brasil é da União. Então, eu ainda preciso desapropriar um produtor que está produzindo, ou inconsciente ou consciente, ele cometeu um crime ambiental. Eu vou tirar aquela terra do produtor para eu fazer reforma agrária. Raquel, é injusto, é inseguro. Então, assim, o produtor rural está preocupado e, com certeza, Raquel, não posso regularizar. Seria como o seguinte, você cometeu um crime, tá? Então, o Estado diz o seguinte: olha, Raquel, mesmo que você seja condenada ou julgado, jamais você pode voltar a conviver em sociedade. Sim, Sim. É muito... extremista. Exatamente. É uma decisão extremista. É o extremo. Então,
pensando num cenário futuro em que essa decisão não vai mudar, considerando isso, o que você orientaria para o produtor hoje? Ou seja, ele tem que andar na risca, né? Andar na risca, não pode Ele não pode nem em pensar. cometer um erro. Não. E por onde começar? Porque penso eu que essa profissionalização da atividade rural vai se tornar uma questão de sobrevivência. Sim, sim. Raquel, no caso da queimada criminosa, o que eu aconselho o produtor rural? Gente, eu não aconselho, não. Vocês vão fazer, tá? Aconselho é o seguinte, você tem a opção de ir lá e seguir. Não, aqui não, é uma norma. Gente, tem uma queimada na sua propriedade que você não tem nada a ver com aquele ali. Não foi você, foi o seu José que passou, jogou a bituca de cigarro, ou por combustão natural. Isso é comum, a combustão natural. O que o produtor vai fazer? Boletim de ocorrência. Por quê? Porque você vai proteger a sua propriedade, que aquele crime não foi você que cometeu. Autoridade policial, dentro da minha área está ocorrendo uma queimada. Não fui eu. Registra, investigue. Eles não têm contingente para investigar, mas pelo menos você foi lá e informou para a autoridade policial. Você sabia que o corpo de bombeiro não vai na sua propriedade se tiver ocorrendo a queimada lá? Por quê? Porque eles não têm contingente. E, em tese, não tem risco de vida ali, na sua propriedade. O bombeiro não vai na sua propriedade. Sabe o que acontece quando tem uma queimada? E agora nós estamos indo para esse período Que é período que de é seca. crítico, que é período de seca. Os produtores rurais, eles já mantêm nas propriedades os tanques que são utilizados para carregar água. Esses tanques e os pulverizadores já ficam cheios d'água, Raquel. Se tiver algum problema. Se tiver algum problema, normalmente eles têm o grupo de vizinhos lá no WhatsApp, né? O WhatsApp é uma beleza, né? Então, assim, já manda informação e os produtores se ajudam para combater o incêndio. Raquel, e assim, você imagina uma palhada de milho. Você tá em pleno agosto, tempo seco aqui em Goiás, né? Sim. Seco, não, zero umidade, já aí indo para os seus 90 dias sem chuva, e você tá colhendo o seu milho. Aí a colheitadeira começa a jogar faísca, por quente, movimentando, pronto, pegou fogo. Vai pegar fogo na sua lavoura de milho, vai pegar fogo na sua palhada. E vai queimando. E queima a mata. Então, assim, agora, como eu vou provar que eu não tive a intenção, Raquel? É bastante complicado. E aí, aqui eu faço uma crítica muito séria. Porque, assim, você não tem a informação para o produtor rural. Você não tem um órgão que fala o seguinte, olha, vamos reunir o produtor rural aqui, por exemplo, para explicar para ele o que ele pode fazer para combater o incêndio, ou o que ele pode fazer para evitar a expansão desse incêndio. Um acero. Você entendeu, Raquel? Você não tem isso para o produtor rural. E eu estou falando de pessoas que talvez não tenham conhecimento, que são leigos, que não sabem. Ah, o seu José, olha, eu vou colocar fogo aqui no meu lixo, no quintal, lá na fazenda. O que não pode, você sabe que é um crime ambiental também, Raquel, você colocar fogo no lixo na sua fazenda? Você não pode. Então, essa educação, inclusive do trabalhador, vai passar a ser fundamental para o produtor rural. Exato. Mas aí o que acontece? Você tem uma união que traz uma nova interpretação de uma lei que te deixa em desvantagem
Mas não tem contrapartida. Porque essa nova interpretação, ela não vai dizer o seguinte: olha, órgãos governamentais, vamos conscientizar o produtor, vamos ensinar ao produtor, vamos levar a educação. Você não tem essa contrapartida. Você tem contrapartida do bombeiro que não vai lá na sua propriedade? Quem dirá? Quem dirá uma trabalho educação? de educação. Ah, não, mas a gente fez um evento, nós reunimos 5 produtores rurais e ensinamos para ele. Raquel, não é isso. É muito mais. Então, assim, por que o Estado, então, não vai fornecer máquinas para fazer acero? Porque se você fizer um acero, você vai, pelo menos, diminuir a chance de propagação dessa queimada. Mas eu não tenho essa conta. Então tá tudo em cima do produtor rural. Você que se responsabiliza. Se você não fizer, eu ainda vou tomar a sua propriedade. É meu. Aí eu preciso da sua propriedade porque eu tenho que fazer reforma agrária. Essa decisão, você acha que ainda tem alguma maneira dela ser reformada, dela ser contraposta, seja pelo Senado, por uma nova legislação? Como é que você vê um caminho jurídico, que possa neutralizá-la? Olha, eu acredito que uma emenda constitucional. Porque a gente está falando de um artigo da Constituição. É uma interpretação a um artigo da Constituição. Uhum. É uma interpretação do artigo da Constituição. Alguém leu lá na Constituição, olha, a sua propriedade, para ela cumprir a função social, você tem que cuidar do meio ambiente. Ah, o que você não cuida do meio ambiente, você vai desapropriar. Ah, que legal, então vamos desapropriar? Ah, então vamos. Tá, mas aí eu vou tirar quem está produzindo no campo para não saber o que eu estou fazendo, para onde eu vou destinar essa área, para quem eu vou destinar essa área. Então, eu acredito que seria uma emenda à Constituição trazendo uma nova interpretação. Mas, Raquel, o que acontece? Essa nova interpretação, ela falta requisitos de aplicabilidade. O que não significa que ela não pode ser aplicada. Porque a União está dizendo o seguinte: eu tenho uma nova interpretação que agora, se a propriedade que foi acometida por um crime ambiental ou por uma queimada criminosa, eu não vou permitir você regularizar. Eu não permito mais você regularizar. E eu vou tomar essa propriedade sua. Ela é minha agora. Aí ela vai dizer o seguinte: a responsabilidade do Estado vai ser de fiscalizar, de gerir. Tá. Aí o Estado vai ter que criar normativas para isso. Então, você acha que ainda vem aí vai haver uma movimentação para criar essas normativas? E precisa. E urgente. Para que ela possa ser aplicada. Para que ela possa ser aplicada. Porque o que acontece, Raquel? Agora é a hora do produtor rural segurar um na mão do outro, procurar seus órgãos de defesa, de representatividade, política, de classe, e dizer o seguinte: olha, traz segurança para nós. Porque, Raquel, vamos imaginar o seguinte: você adquiriu uma propriedade no Mato Grosso. Você comprou a propriedade, georreferenciada, com CAR, linda, maravilhosa. Aí descobre-se que há 10 anos atrás teve uma supressão de uma vegetação de uma área. Para ser mais claro, você adquiriu 100 alqueires de terra no Mato Grosso. Desses 100 alqueires de terra, um alqueire de terra foi desmatado sem autorização. Correto. Certo? E aí, você vai perder os 100 ou você vai perder um alqueire? Não está definido. Não está definido, Raquel, não está. Então, assim, eu vou perder os 100 ou vou perder um? Vai ser um lá no meio da fazenda? Vai ser um no meio da fazenda? Aham, porque vai dizer que esse um tá lá no meio da fazenda.
Isso, porque é o seguinte, a legislação não fala, olha, o crime ambiental, ele é só em cima daquela área que você desapropriou, porque ele é da terra, ele é da matrícula, ele é da minha matrícula, do meu registro lá no cartório, Correto. certo? E aí, eu vou perder os 100? Eu vou perder um? Até onde expande isso? Você entendeu, Raquel? Aonde está toda a ameaça? É porque as omissões deixam o espaço para as interpretações. Exatamente. Interpretação. Você tem qualquer uma. Exatamente. Até porque eu falo assim, a interpretação ela depende do ponto de vista. É Se você subjetiva. tem um legislador que ele conhece, por exemplo, o produtor rural, a interpretação dele daquela lei, na aplicabilidade daquela lei, É uma. é uma. Agora você imagina alguém que nasceu em São Paulo, que morou a vida inteira num apartamento que só conhece concreto. É outra visão. É outra visão. Então, e a legislação, ela permite interpretações. Então, nós estamos aí à mercê de quem vai interpretar essa lei, de quem vai aplicar. E outra coisa, o Estado de Goiás, então, vai criar normativas para aplicar essa lei. Né? Essa nova interpretação, não é uma lei, Raquel, é uma nova interpretação. O Estado de Goiás vai criar. Ótimo. Aí, por exemplo, nós do CCS, a gente atua em Goiás, Pará, Bahia, Tocantins e Mato Grosso. 5 estados. Então, nós vamos ter que conhecer a legislação dos 5 estados para a gente entender se o nosso cliente está ou não enquadrado, eu vou usar esse termo, Raquel, gostei. Enquadrado, porque acho que o produtor rural ele foi enquadrado nisso. O produtor não, o proprietário rural ele foi enquadrado. Porque é tão rígido que é um enquadramento. Então você vai ter que entender a legislação dos 5 estados para você saber se o seu cliente está ou não correndo risco de perder a propriedade dele. Nos 5 estados. A União não diz, olha, você legisla dessa forma. Ela cria-se as interpretações da lei. Cada legislador Tem a sua leitura. tem a sua leitura. Então, os produtores precisam aí se organizar, procurar as entidades de classe, né, se mobilizar aí para que esse momento, desse detalhamento que possivelmente deva acontecer, seja feito de uma maneira com clareza, com bom senso. Raquel, contextualizando. Você usou uma palavra muito bacana. Gostei. Vou usar a sua palavra. Vou pedir vontade. Não, ela é da língua portuguesa, ela é nossa. Porque assim, Raquel, bom senso. Eu acredito que faltou bom senso do legislador na interpretação dessa DPF. Bom, ou alguma outra intenção, né? Ou alguma outra intenção. Sim. Que está por trás, intenção política. Intenção política. Nossa, mas assim, por que não tem uma intenção política bacana, né? Para nós, assim, né? Vamos. Porque o que acontece? Fala-se muito quando você fala em meio ambiente. Você fala muito na questão da Amazônia. A Amazônia é legal. Precisa se combater o incêndio na Amazônia legal. Não, gente, tem que combater o incêndio em qualquer lugar. Ele é altamente prejudicial da fauna e da flora. Até mais do que um desmatamento, do que o produtor rural retirar uma água para irrigar. Porque existe um mito, Raquel, que você está tirando a água do rio, né? Vamos colocar assim, para irrigar. Nossa, mas ele está acabando com o rio porque ele está tirando a água. Raquel, quando você irriga uma área, aquela água ela cai aonde? Na terra e retoma. E ela vai para o lençol freático. Então, não é aí. E já existem estudos
muito sérios, que falam o seguinte, que a evaporação ela é mínima. Quando você faz a irrigação, aquela água vai retornar para o lençol freático. Mas é muito burocrático você conseguir. É um crime ambiental. Né? E aí eu penso que tudo tem que ser comedido. A gente precisa do meio ambiente, Raquel. Com certeza. Mas a gente também precisa comer. Eu ia te perguntar justamente isso. A questão, o produtor rural, quando a gente observa este cenário, né, toda essa discussão, tem-se a impressão que o produtor rural é um predador. Que ele está destruindo, que tudo que ele faz, assim, ele produz alimento, mas destruindo o meio ambiente. E aí eu queria te perguntar, assim, hoje, você considera que ele é um predador da natureza? É isso mesmo, ou é 8 ou 80? Ou tem como produzir, tornar uma terra produtiva sem necessariamente comprometer o meio ambiente? Ou essa interpretação extremista de ou é isso ou é aquilo, entendeu? Ou você preserva as árvores ou você planta. É esse extremo ou dá para equilibrar? A visão hoje é que o produtor rural ele é o predador do meio ambiente. Só o produtor rural destrói, viu? Só ele polui. Existe-se essa mácula em cima do produtor rural, né? Mas você pode, sim, produzir e preservar o meio ambiente. Raquel, existe um estudo que no Brasil nós ainda temos uma extensa área produtiva e que pode ser utilizada para plantar sem prejudicar o meio ambiente. Até porque o nosso país é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Que mais tem floresta em pé. Que mais tem água no mundo. Não a preocupação é porque foi lançado, porque alguns países, eles não têm mais nada em pé. Não tem uma árvore. Então, vamos colocar o Brasil ali, né, para cuidar, para manter, porque alguém vai ter que fazer essa compensação de carbono aí, né, para a gente respirar. E joga-se muito no produtor rural, porque é o que vai lá e desmata e planta. A florestinha tá bonitinha, abriu ali e plantou. É visível. Mas você não fala das indústrias, você não fala das transportadoras. E você sabe qual é um dos grandes poluidores e que ninguém fala? Aviação. Olha aí. A aviação, Raquel, é uma das empresas que mais compromete o meio ambiente, que mais polui, mas não se fala. De que forma que ela polui? Porque o combustível dela é altamente poluidor. O combustível utilizado na aviação. Bom, eu fiz a pergunta porque eu fiquei curiosa, mas acho que isso é um assunto para um outro podcast. Senão a gente vai continuar. Assunto aqui é que não falta, Raquel. Mas, assim, acho que deu para a gente conseguir passar, né, os efeitos aí dessas discussões atuais. Acredito que quem está nos acompanhando aí pôde compreender, né, o contexto, e eu acho que agora é o produtor de fato, né, procurar aí as entidades de classe, procurar também se adequar naquilo que ele precisa se adequar, né, e para a gente conseguir vencer mais essa barreira, né, porque eu acho que no Brasil o empreendedor, seja o rural, falando aqui do rural, mas também das outras áreas, a cada momento ali surge um obstáculo, uma situação a ser contornada e nesse ponto eu acredito muito na criatividade, na garra do brasileiro. Tenho certeza que vão surgir soluções, porque nós somos um povo de garra, né? E assim, aguerrido.
Sim. Né? Então, certamente as entidades aí já devem estar buscando soluções, né? Vão tentar, seja no campo jurídico, seja nas boas práticas. Acredito muito que será mais um obstáculo que será superado. Assim nós cremos e esperamos, né? Sim, sim. E, Raquel, o produtor rural que sentir insegurança, o que eu aconselho ele? Busca a orientação de um profissional jurídico. Esse profissional, ele vai fazer um compliance. É uma palavra complicada, gente, mas é só assim. Ele vai na sua fazenda, ele vai interpretar os documentos que você tem e vai dizer para você o que é o melhor caminho que você pode fazer. Então, assim, não fique com essa dúvida. Procure orientação de um profissional que vai te auxiliar nesse sentido. Fica essa dica aí. Realmente acabou o tempo de jogar os excrementos do porco no riacho. De fato, muita coisa ali mudou. E aí, de fato, ele precisa se adequar. Sim. Né? Então, fazer a sua parte. Exatamente. Porque você percebeu que mesmo fazendo a sua parte, você ainda está correndo o risco de perder a sua propriedade. Você imagina se você confiar que não vai acontecer nada. Confiar na impunidade. Porque eu tô falando de terra, de dinheiro, de poder. Terra, poder, dinheiro. Certo. Doutora Márcia, muito obrigada por esses esclarecimentos tão importantes. Tenho certeza que ajudou bastante quem aí se interessa por esse tema. Se você ficou com alguma dúvida, deixe registrado. Vou pedir para você deixar o seu e-mail, caso alguém queira manter um contato direto com você. Pode falar, doutora. Seu e-mail. marcia.alcantara.adv@gmail.com. Pronto. Então, quer mandar sua dúvida direto para a doutora? O e-mail dela já está aí. E também, se quiser deixar aqui nos comentários, se quiser nos acessar através do Instagram, estamos aqui à disposição para tirar sua dúvida, para dar sua orientação. E siga-nos para mais, ative o sininho para ser avisado dos próximos episódios. Lembrando que o CCS Cast é um projeto do Escritório Jurídico Celso Cândido de Souza Advogados para tornar o direito mais fácil, mais descomplicado, mais acessível para você. Até a próxima!